A gente mostra aí, olha, 15º colocado, o Santos com 43 pontos, 11 vitórias, 39% de aproveitamento, saldo do Santos é de menos 24. Vamos para o 16º colocado, que é o Vasco, que tem 42 pontos com 11 vitórias, 38% de aproveitamento e saldo de menos 11. E o 17º, que é o Bahia, na zona de rebaixamento, tem 41 pontos com 11 vitórias, 37% de aproveitamento, menos 6 de saldo. André Kfouri, que situação complicada dessas equipes lutando contra o rebaixamento. E o Rogério Ceni me pareceu o mais derrotado de tudo, até pelo que aconteceu nessa última rodada. Porque era um adversário que você imagina que dava para ganhar e aí sairia da zona de rebaixamento, nada disso acontece. E aí ele dá essa entrevista. Porém, a gente olha para o Santos e pensa, mas jogar pior do que o Santos está jogando também é muito difícil. E o Vasco está ali tentando fazer o dele. O Santos e o Bahia perderam nas 2 últimas rodadas, né? O Santos levou 2 goleadas. A trajetória do Bahia é muito surpreendente, né? Porque vem a São Paulo naquela sexta-feira, em que chovia aqui e, né, sem trocadilho, chuva de gols em Itaquera, do visitante, algo difícil de explicar, não aconteceu muitas vezes. E o Bahia conquista um resultado que parecia impulsioná-lo para fora, para longe da zona do rebaixamento. Ou seja, quem é capaz de vir aqui em Itaquera ganhar de 5 do Corinthians, não vai cair. Aí ele perde em casa e perde para o América. O América com 24 pontos, último colocado no campeonato há muito tempo, rebaixado bem antes do Botafogo começar a derreter e mostrando dignidade nas últimas rodadas. Esse é um lado. O torcedor do Bahia não consegue entender, né? Não consegue ver a questão por esse ângulo, né? Porque é evidente que gostaria que seu time fizesse um papel melhor e ganhasse da pior equipe do campeonato num jogo crucial para não ser rebaixado. E mesmo assim ainda tem a última rodada. A minha impressão é que o Rogério parece mesmo o treinador mais abatido. Claro, né? O Autuori com o Cruzeiro já não tem mais essa preocupação. O Cruzeiro chegou vivo na praia. Muita gente disse depois do empate em casa com o Atlético Paranaense, perdeu 2 pontos. Esse ponto foi muito importante. O ponto contra o Botafogo livrou o Cruzeiro. O Autuori foi fundamental nesse processo. Isso. E eu acho que, né, nas situações mais difíceis, Santos, Vasco, Bahia, ainda com uma rodada para ser jogada, muita coisa vai certamente acontecer, mas me parece que o Rogério é o treinador que mais sentiu essas últimas derrotas nas 2 últimas rodadas, porque o Bahia teve tudo meio que na sua mão. Acho que a derrota para o São Paulo machucou demais o Bahia também, mas ainda tem uma rodada, né? É claro que seria um passo atrás no projeto do Bahia, como seria no projeto do Vasco, como seria no caso do Santos, não em relação ao projeto, mas um rebaixamento na situação caótica do ponto de vista administrativo que o Santos atravessa, pode ser uma coisa muito difícil de lidar. E o Bahia, evidente, né, com investimento externo, fazendo parte de uma estrutura profissional, contratando um treinador que tem capacidade para liderar esse projeto numa situação de, a cada ano, melhorar na Série A, ter mais objetivos e mais ambições. Esse casamento pode estar diante de um passo profissional, né, profissionalmente falando, para trás e bem sério, bem drástico. Quero te ouvir também, Zupac, só fazendo um convite. A gente, na quarta-feira, tem a última rodada do Campeonato Brasileiro e faremos aqui no Sport Center, 3ª edição, um super pré-jogo dos jogos da rodada, nossa equipe esparramada pelo Brasil, levando a você muita informação e o clima daqueles que lutam na parte de cima, mas especialmente de quem luta na parte de baixo, onde de fato temos um cenário bastante aberto, Zupac, até pela inconsistência desses times, né? A gente não sabe o que esperar, o que eles podem fazer, embora a gente espere pouco, quase, especialmente de Bahia e Santos, mas o Vasco também com um compromisso difícil. Eu te pergunto, óbvio que quem está aí fez por merecer, tem a receita completa, mas dos 3, não quem você acha que vai cair, porque isso... Mas quem você acha que fez menos? Assim, a matemática eu sei que ela é mandatória, mas às vezes ela é injusta. Para você, Bahia, Santos ou Vasco, quem fez mais aquela receitinha do rebaixamento? Quando a gente olha para clube, é o Santos, né? Porque o Santos, ele é uma grande bagunça como clube hoje, né? O Vasco e o Bahia, eles já estão num processo de reestruturação, né? O futebol dos clubes foi vendido, empresas, né? No caso do Bahia, uma empresa
indubitavelmente mais confiável do que a empresa que comprou o Vasco da Gama, mas esses dois clubes, em termos da cartilha do rebaixamento, eles já estão tentando melhorar e não estão conseguindo. E o Santos vem piorando ano a ano, né? Então, nesse sentido, é o Santos. Mas esse foi o campeonato em que todo mundo deu motivo, né? O Santos parecia que já era uma hora, o Vasco parecia que já era no primeiro turno. Sim. O Bahia dá mostras, e aí eu acho que é muito preocupante para o Bahia, nesse momento do campeonato, o Bahia dá mostras de dificuldade de reação. E o Bahia teve a oportunidade. Cara, é impressionante. Né? O jogo do Corinthians era o jogo para dar um boostzinho, um gás, por menor que fosse, para fazer o Bahia garantir alguns pontos que salvariam o Bahia. Sim, porque era São Paulo que não tinha ganhado de ninguém fora e o América. Era para aproveitar o embalo. Então, assim, tirando os 3 pontos da noite de Itaquera, o jogo com o Corinthians não serviu de nada pro Bahia. E era para ter servido nessa situação, sabe? Então, e o Rogério é um cara que tem dificuldade para lidar com isso. É só ver a reação que o Rogério teve dentro do campo com os jogadores do Bahia depois da derrota pro São Paulo. Sim. Ele foi lá, sacudiu os caras e, jogo assim não dá para perder. E a coletiva dele depois daquela derrota foi também muito significativa, né? O Rogério, a indignação do Rogério, aquela era a indignação do Rogério atleta. É isso que eu ia te perguntar, você era o goleiro. Era o tipo ali. de jogo que o Rogério, como atleta, se perdesse, ia chutar, virar o vestiário do avesso. E ele teve dificuldade, o Bahia não conseguiu reagir contra o América na situação que está e com o time esvaziado, né? Enfim, o Bahia não aproveitou. Mas assim, a gente passou os últimos meses analisando o potencial de cada time. Olha, mas o Vasco mostrou isso, mas o Santos tem o Marcos Leonardo, mas o Bahia, o Grupo City. Agora, isso não importa mais. Quem tem potencial, quem joga mais, quem merece menos. Um jogo só. Agora já não, o negócio agora é pontuar. Quem vai conseguir pontuar, não importa como, não importa a teoria. Agora é hora da prática mesmo. E o Bahia tem um jogo mais complicado, que é o Atlético Mineiro, embora de maneira improvável, mas nutrindo a semente, né, da esperança do título, o melhor time do segundo turno. Então a situação do Bahia, para mim, das 3, além da classificação, né, mas ela é muito complicada. Pois é, eu fico pensando também no impacto, né, se realmente cair na vida do Rogério Ceni. É claro que ele está pensando nisso também, né, ter esse rebaixamento aí nas costas. Você acha que o Bahia cai? Se eu tivesse que dar um palpite, seria o Bahia. E você, André? Eu acho que o Bahia está na situação mais complicada e... Em relação ao que seria o impacto do rebaixamento, eventual rebaixamento na carreira do Rogério, ontem o Breiler, no Linha de Passe, fez um comentário apropriado. É possível que na negociação entre Bahia e Rogério, a possibilidade do rebaixamento tenha estado sobre a mesa. Sim. E algo discutido, em acordo entre eles. O Rogério conhece a Série B, passou por ela e venceu a Série B com Fortaleza. É claro que esse era um desfecho que ninguém queria no momento em que eles se uniram, e ninguém quer ainda, faltando uma rodada, é claro, mas você tem que pensar, né? Foi uma tentativa da diretoria do Cruzeiro de evitar o rebaixamento. Poderiam ser mal sucedidos, como aparentemente serão. Então talvez seja uma coisa clara entre eles e o Rogério permaneça na estrutura, que vai sofrer um baque, é claro que sim. Mas a vida tem que seguir, né? O Bahia tem que pensar no futuro. A gente tem uma imagem, essa imagem foi divulgada há pouco pelo próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou contra o Botafogo e após o jogo, imagem dos jogadores do banco de reservas do Cruzeiro acompanhando por celular, inclusive, o jogo do América, né? América e Bahia. E aí eles o famoso olho no peixe e olho no gato, né? Olhando o jogo e o 4G pegando bem e torcendo para já deixar... Era muito mais legal quando era no radinho. Era muito mais legal. Eu já coloquei fone na orelha de jogador para ouvir fim de jogo que valia campeonato. Era muito mais legal. Hoje tá muito fácil. E veja como né? As coisas foram tão certas para o Palmeiras nesse final que ele vai enfrentar uma equipe que já evitou o seu rebaixamento. A última o Cruzeiro rodada... joga pela Sul-Americana, para garantir vaga na Sul-Americana. Né? E mas em termos de motivação, é uma outra situação. Né? Já está feito. Estamos nos aproximando da última rodada do Brasileirão, e a tensão está no ar. O Palmeiras já assegurou praticamente o título, mas a batalha agora se concentra na parte de baixo da tabela, com Santos, Vasco e Bahia lutando contra o rebaixamento.
As probabilidades divulgadas pelo Departamento de Matemática da UFMG trazem números intrigantes. Vamos explorar essas análises a fundo. No topo da lista de riscos, o Bahia lidera com 68,9% de chances de rebaixamento. O time, atualmente na 17ª posição com 41 pontos, precisa não apenas vencer seu último confronto, mas também contar com a derrota do Vasco, que está em 16º com 42 pontos. Em seguida, o Vasco surge com 24,9% de possibilidade de queda. A equipe carioca tem o destino em suas mãos, pois, em caso de empate ou derrota, precisa torcer para que o Bahia não vença. Com a menor probabilidade, mas ainda no radar, o Santos aparece com 6,2%. O Peixe só enfrentará o rebaixamento se perder na última rodada, enquanto Vasco e Bahia vencem seus compromissos. O Santos, com 43 pontos, está no controle de seu destino e só precisa de uma boa performance para evitar o descenso. E aí, o que vocês acham dessas análises? Concordam com as probabilidades apresentadas pelo Departamento de Matemática da UFMG? Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal para mais conteúdos sobre futebol e, claro, não se esqueçam de dar aquele like para fortalecer a nossa torcida. Até a próxima!